Aí, na boa, hoje eu tô a fim de tomar um café feito na prensa francesa. E para isso eu vou usar esse café aqui, olha. O Desejo da Encantos, que é um café que geralmente eu falo, eu percebo, né? Eu falo para todo mundo isso. Ele tem um corpo que me agrada muito, que é um corpo meio licoroso, cara. Ele parece ser um café meio amanteigado. E prensa francesa é um café que ressalta corpo e textura, né? É uma característica dela, principalmente por ter um filtro de metal, deixar passar um pouco de partícula. Enfim, fiquei curioso, cara. Geralmente eu faço ali nos meus métodos de segurança, Coar, V60, Aeropress. Mas, cara, vou testar o Desejo na prensa francesa. Prensa francesa da Taimor, boa, hein? Então, galera, a Encantos, que é a patrocinadora desse vídeo, tem uma gama de cafés muito maneiras. O Desejo é apenas um deles e é um dos meus preferidos. E eles acabaram de lançar os pacotes de 1 quilo, o que é ótimo para quem quer fazer expresso ou para quem quer colocar o café, sei lá, no escritório, no seu consultório, enfim. Ou para quem simplesmente quer tomar muito daquele café. Tem uma vantagem nisso, porque quando você compra um pacote de 1 quilo, sai mais barato do que comprar 4 pacotes de 250 gramas. E caso você queira os pacotinhos de 250 gramas, ainda tem o kit que vem com 3 desejos, tem diversos kits, tem um kit de degustação que vem com todos os cafés. A Encantos tem promoção de frete grátis, cara. É muito bom. E ainda tem o cupom Não Sou Barista 10 para 10% de desconto. Então, adquira esses cafés na Encantos. O café que eu vou usar hoje, para apreciar aqui antes do Q&A, é o Desejo. Esse aqui é muito bom, cara. A dica da semana é o Desejo. A dica desse Q&A é o Desejo. Adquira os seus cafés na Encantos, porque é muito bom. Maravilha, pessoal, vamos para os comentários. O Lauro mandou R$5, valeu, Lauro, e perguntou o seguinte: valeu sempre trazendo excelentes conteúdos. Thales, há um tempo atrás você fez uma série da Osta Expert Perfect Pro comparando com outras máquinas. Você pensa em fazer um vídeo específico da Picopresso versus Aran versus Flare? E uma sugestão: vejo que no seu canal tem análises e comparações de inúmeros métodos e acessórios para café, mas não tem comparativo de grãos. Seria bacana comparar diferentes grãos de pequenos e grandes produtores que alegam ter o mesmo sensorial. Abraço e sucesso. Cara, bem legal, bem interessante essa questão dos grãos. É um conteúdo bem maneiro, que inclusive eu faria com uma outra pessoa, que eu acho que esses testes assim tem ficado legal assim com uma pessoa, né? Por exemplo, o Pedro, o Stefan. Enfim, legal. E sobre a Flare, possivelmente eu vou ter uma Flare em breve para manejo, né? Para fazer um review. E sim, é bem possível. Eu fiz Picopresso versus Aran. Fiz Picopresso, Aran, Nanopresso. Então, sempre é legal os comparativos. O Jim John comentou o seguinte: sobre o comentário do versículo 11, sobre a adaptação do Taimor C2, o que eu fiz aqui em casa para aumentar o número de cliques do moedor foi simplesmente substituir a base de ajuste, aquela que tem um pontinho que encaixa, né, os cliques, e colocar uma porca no lugar. Isso virtualmente me liberou infinitos cliques do moedor, de modo que eu consigo colocar no 12,28 cliques, se eu quiser. E tiver olho biônico, né? Isso funciona super bem. Aí, para ter referência de ajuste, eu fiz um pequeno risco na porca com um Dremel mesmo. Isso tem um problema, às vezes entra um pouco de café entre a roda e o ajuste e a porca acaba abrindo a moagem um pouco. Quando isso acontece, tem que remoer o café. Cara, é uma gambiarra que pode servir sim. Ele meio que transformou o Taimor C2 dele num moedor stepless, né? Que nem um Bravito aqui, ó. Aqui. Só para quem ainda não conhece o termo, um moedor de clique é isso aqui, comandante, olha só. Tá com o Red Clips que eu gravei recentemente, né? Ó. Tem um clique. Um moedor stepless seria isso aqui, olha. Seria isso aqui, ó, que nem um Bravito. Ele não tem clique. É só um anel de regulagem. O Fábio comentou o seguinte: fala, Thales, mais uma vez parabéns pelo conteúdo e por ajudar tantos amantes de café que não sabiam por onde começar. Eu sempre preferi o moedor elétrico pela praticidade, mas de tanto ver você usar, estou querendo pegar um manual. Sei que todo que eu nem você responde a pergunta qual moedor é melhor, mas é que as perguntas costumam ser mais no foco do custo-benefício. No meu caso, eu prefiro fazer um investimento maior para comprar um moedor definitivo que me atenda a vida toda. Então, queria te perguntar qual o melhor moedor, na sua opinião, né, para expressos e filtrados, ou se existir um que atende bem os dois, mas sem limitação de preço.
Óbvio que quanto mais barato melhor, mas o preço não precisa ser um fator limitante. Obrigado e abraços. Abração, Fábio. E assim, um moedor que eu acho que cabe muito bem nesse quesito, né? Ele é bem construído, ele é bom para coado, eu gosto muito desse moedor para coado, ele é bom para expresso, ele tem um sistema de regulagem legal, sistema externo, copinho de imã, é muito maneiro, é o Unze Presso K Plus. Eu tenho vontade de ter esse moedor, eu já usei bastante aqui em testes e ainda tenho vontade de tê-lo aqui na minha coleção, né? Eu tenho o Bravito Comandante hoje e outros moedores como o C3, mas eu ainda quero ter um Zepresso K Plus, eu iria por aí. Ele não é dos mais caros, ele é caro, um moedor de uns R$1.300, hoje, né, uns $240 mais ou menos, mas é um baita moedor. O Vinícius perguntou o seguinte: Thales, beleza? Queria um vídeo de dicas para fazer latte art com aerotino. Tem uma máquina parecida que espuma o leite que ganhei de amigos que moram na Europa. Ainda não achei vídeo de ninguém ensinando e dando dicas sobre o assunto. Será que não é possível? Obrigado por proporcionar tanta qualidade nos vídeos. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí pelo elogio. E assim, a aerotino, eu já tive um, né, lá atrás. Eu já tentei usar depois de saber vaporizar leite, depois de ter técnica, e realmente é um equipamento muito limitado, porque ele faz quase um chantilly, cara. É difícil fazer latte art com ele. Eu, pelo menos, eu teria que, assim, testar. Na verdade, eu testei pra cacete, cara, não consegui. Então, eu digo que é melhor ir para um outro equipamento. Um comentário aqui do LOL, olha só. Cara, como sempre, vídeo top. Te falar, tu não consegue analisar a cafeteira Oster Cappuccino, não? Em comparação com a Filco ou com a própria Primalatte. Existem poucos vídeos falando sobre ela, maioria só da Primalatte, e eu não queria pegar uma que fizesse o leite automático. Olha, eu tô com uma proposta de empréstimo até dessa máquina, né, da Oster Cappuccino, e possivelmente ela vai aparecer aqui em breve no canal. Eu vou te dar um achismo. Achismo total. Eu acho que ela é igual a Primalatte no quesito expresso. Acredito que ela seja uma Primalatte com bico vaporizador. É isso. Se for isso, em relação a Filco, ela está no mesmo patamar ali de qualidade de expresso, mais ou menos, né? Só que ela é melhor construída. Esse é o meu achismo. Tenho certeza? Não tenho, porque eu não usei a máquina. Walter. Thales, meu querido, você foi o primeiro canal que acompanhei quando iniciei a curiosidade sobre café e acompanho sempre. Parabéns pelo conteúdo. Tenho uma dúvida. Como posso calcular o tempo de extração ideal para filtrados? V60, por exemplo, de acordo com a quantidade do café. Qual seria o tempo legal para 100 ml de café e 500 ml de café, por exemplo? Existe uma fórmula? Cara, eu vou te falar bem no achismo mesmo, bem no que funciona comigo. E até eu vi essa dica com o Daniel Vaz, que apareceu no vídeo da Fazenda. Inclusive, ele me deu essa dica lá na Fazenda, no vídeo que apareceu no card agora. Por exemplo, o Daniel, ele tira receitas de V60, independente da quantidade de café, ele tira receitas com 2 minutos e meio. Por que ele faz isso? Ele quis travar a variável dele tempo em 2 minutos e meio. E ele trabalha com outras variáveis. Então, se você quiser facilitar, não ter dúvida nesse sentido, trava a tua variável com um tempo específico, sei lá, 3 minutos, 2 minutos e meio, e coloca uma amostra mais grossa, uma amostra mais fina, uma temperatura mais alta, uma temperatura mais baixa, e brinca com as outras variáveis. Entendeu? Eu tenho feito isso e tem dado certo. Beleza? A Karen perguntou o seguinte: que bom que você conseguiu recuperar sua conta. Ela falou em relação ao que hackearam minha conta no Instagram, mas já recuperei, graças a Deus. Uma pergunta: qual escolheria? Um Zepresso J Max ou o King Grinder K4 e K6 para ter 2 perfis sensoriais? No caso, ela fala um Zepresso J Max ou K4, porque o K6 já tem um perfil sensorial desses dois. Bom, tirando questões de valores, porque o K4 e o K6 são mais baratos consideravelmente do que o Zepresso J Max, eu pegaria o J Max e o K6, porque senão eu não ia saber diferenciar qual que é o K6 e qual o K4, porque eles são idênticos, entendeu? Então até para você conseguir diferenciar, para você não ter que botar um esparadrapo escrito K4, K6, para você não ter que escrever no moedor, eu pegaria moedores diferentes, porque você ia bater o olho e saber qual é qual. Iago comentou o seguinte: fala, Thales, ótimo conteúdo como sempre. Então, comecei a misturar tipos de café, 2 tipos de café diferentes, para fazer meio que um blend caseiro, e notei que sempre algum deles se sobressai no meu paladar. Você já fez esses tipos de testes? Conseguiu notar os sensoriais dos 2 cafés em igualdade ou isso é impossível? Um abraço. Cara, eu acho bem possível que um se sobressaia mesmo entre outro. O que você pode fazer para meio que amenizar isso seria mudar a quantidade do blend, né? Colocar 30% de um,
70 do outro, ou sei lá, 50-50, enfim, brincar, aí vai ser mais uma variável para você mexer no seu blend. Gustavo comentou o seguinte, fala, Thales, já viu o suposto método de despressurizar um filtro pressurizado, aumentando aquele furo deles? Será o que funciona? Vale o teste? Abraço e parabéns pelo ótimo trabalho. Pô, valeu, cara, obrigado mesmo, Gustavo. Assim, vou responder pela última pergunta, será que vale a pena? Eu acho que não. Porque um filtro não pressurizado de fábrica, comprado assim à parte, não é nem tão caro, sabe? Eu me pouparia o trabalho e compraria o filtro não pressurizado. Mas caso você queira testar, o que acontece não seria nem aumentar o furo para despressurizar o filtro. Geralmente, esses filtros de parede dupla, se você conseguir cortar só a parte de baixo, ele é um filtro não pressurizado, normal, só que com uma capa para pressurizar. Entendeu? Mas eu não me daria esse trabalho não, cara. Eu ia comprar um filtro de já ter bonitinho, ter com acabamento maneiro. Não é absurdamente caro, não. O Lucas perguntou o seguinte, fala, Thales, com qual frequência você descalcifica as máquinas de expresso e as chaleiras? Faz com vinagre ou com algum produto específico? Grande abraço e parabéns pelo trabalho. A maioria das vezes que eu fiz foi com vinagre. Porque assim, a máquina que eu uso mesmo é a AP2 e a Philco mais de vez em quando, mas até uso consideravelmente, né? Porque eu faço muito teste assim, com máquina caseira. E assim, eu acho que de 2 em 2 meses, pela minha quantidade de uso com a Philco, tá bem ok. Óbvio que pode ter uma calcificação nela, mas eu acho que tá ok esse tempo. Existe um produto da própria que vem na Oster, veio na Oster Super Automática, aquele que a Oster me deu, tem um produto descalcificador. Se bobear com a assistência técnica da Oster, você consegue esse mesmo produto, que é um descalcificador, dá para usar ali tranquilo, fica legal. E se eu faço isso nas minhas chaleiras? Não faço, nunca fiz nas chaleiras, até por não fazer mesmo. Mas uma coisa que eu notei é o seguinte, eu tenho 2 chaleiras, calma aí. Aqui, olha, eu tenho essa aqui, que é a minha primeira Brewista, que a base estragou, mas só que a chaleira tá boa, né? E essa, eu tinha o mau costume de deixar água nela. E ela, eu coloquei a imagem agora, ela tá toda calcificada aqui por dentro. Dá pra ver a calcificação... Não sei nem se é calcificação, mas é uma mancha. Ela ficou manchada por dentro, que eu deixava água aqui nela direto. Essa aqui, eu comprei já quando eu tava mais neurótico com esse negócio de água. Então, ela tá bem menos. Então, assim, meio que eu uso e descarto o restinho de água fora, né? Enfim... Nessa aqui eu já nem sinto muita necessidade de descalcificar não, cara, porque eu tô usando ela há quase 1 ano e tá bem tranquila. O Felipe perguntou o seguinte, e aí, Thales, parabéns pelo canal. Seguindo na pergunta do Alex Meregão, os fines da Cruve dariam para fazer um café turco ou ainda são finos demais? Vi uma receita no European Coffee Trip, mais adequada para cafés especiais que a receita tradicional. Valeu, sucesso sempre. Cara, eu não tenho experiência nenhuma com café turco. Nunca fiz, já tomei algumas vezes. Não é um café que eu curto muito, então, assim, nunca me interessei em fazer. Entendeu? Eu já tomei um bom café turco, né? E já tomei um café turco bem ruim. Mas, assim, então não tenho muita experiência nisso. Mas, em termos de moagem, pelo menos no range de peneiras que eu uso na Cruve, de 600 microns para baixo, eu acho que ficaria até fino demais. E assim, óbvio que ia ter a partícula dos fines, mas assim, os meus fines, com esse range de peneiras, eles são grossos demais para acredito eu, que para um café turco. Entendeu? Talvez se fosse um fine de um range de peneiras, sei lá, de 400 para baixo, seria mais interessante. O Samuel perguntou o seguinte, tá, de tudo certo? Tem algum tipo de teste específico que você faça para diferentes águas? Você faz extrações e anota, faz extrações lado a lado, cupping? Como costuma testar isso? Comprei algumas águas e ainda estou pensando como vou testar. Pensei em fazer cupping mesmo, ao invés de trocar o café, trocar as águas. Abraço. Valeu, Samuel, abração. E assim, as 2 maneiras que eu testei águas foram, na verdade, 3. Eu já testei água lado a lado, pegar a água mesmo e tomar lado a lado, né, em temperatura ambiente, para você sentir melhor. Já fiz cupping, entendeu? E já fiz extração. Sei lá, pego 2 V60, faço a mesma receita, só que com águas diferentes. A minha dificuldade hoje é até uma coisa que tem me cogitado tem feito a cogitar comprar uma outra chaleira, já que essa base dessa aqui estragou. É comprar uma outra chaleira para conseguir esquentar água no mesmo tempo, as 2 águas, e fazer 2 extrações, ou fazer cupping ali com a água na mesma temperatura. O que eu fiz aqui, eu já fiz cupping fora, né, com chaleiras emprestadas, né, ou peguei chaleira emprestada para fazer o cupping. Mas o que eu fiz aqui em extração foi fazer o seguinte, eu fiz uma extração,
coloquei o café numa garrafa térmica e depois eu fiz a outra extração. Aí o café ainda estava meio que na mesma temperatura para eu conseguir testar. Dá um trabalho do cacete. Mas foi a maneira que eu consegui fazer isso só com uma chaleira. Entendeu? Porque o grande lance é você experimentar os dois cafés, né? Os cafés feitos com águas diferentes, numa temperatura parecida. Entendeu? Então, foi isso aí que eu fiz. Ricardo Rezende, parabéns pelas dicas. Meu expresso melhorou 283%, comprovado cientificamente. Quais são as melhores medidas para tirar um pouco de expresso naked na Philco? Faço o meu na Mondial e no início ele fica igual aos da filmagem. Próximo do fim ele começa a aparecer alguns pontos e falha do porta-filtro. Uso 18 gramas de café, o King Grinder K6 no clique 48 a 52, 40 ml, 25 a 30 segundos. Cara, a sua receita, assim, você me passou assim aqui a tua receita, ela é bem próxima do que eu uso. O que talvez possa acontecer seja uma questão de fazer um WDT um pouco mais detalhado, preparar melhor esse bolo do café. Na Philco, é difícil ela não espirrar. Pelo menos aqui na minha Philco aqui. Por quê? Eu acredito que isso seja questão do porta-filtro, do filtro da Philco mesmo, que ele não é um filtro de precisão. Então, assim, no final da extração, às vezes ela não é que ela dá canalização na minha, não. Mas às vezes dá uns espirros, assim, mais soltos, que pode ser questão do filtro, que não é um filtro de precisão. Às vezes interfere nisso aí, sim. Mas eu consigo tirar um naked mais tranquilo nela, sim. O que eu faço, às vezes, eu coloco na minha Philco, né? 18 gramas e meio até 19. Quando passa 19, aí já fica cheio demais, aí nem encaixa direito. Mas tenta fazer um WDT um pouquinho mais detalhado, com aquelas agulhas de acupuntura, e talvez mexer na quantidade de café. O Vitor perguntou o seguinte: Thales, boa noite. Tenho o King Grinder K4 e faço em torno de 10 moagens por semana. Qual a expectativa de durabilidade do moedor com essa frequência de uso? Forte abraço e bons cafés para você e todos que acompanham o canal. Valeu, forte abraço, Vitor. E assim, eu sei que o moedor dura pra caramba, eu acho que sabe, deve chegar perto de 1 tonelada de moer café pra ter que mudar a mó, né? Mas qualquer coisa que eu te falar, eu tô respondendo isso aqui de cabeça, né? Nem pesquisei nem nada. Qualquer coisa que eu te falar aqui vai ser um achismo. Eu sei que o meu amigo Emerson, ele tem um comandante, eu acho que desde, sei lá, 2016, ele há tempos, ele usa pra caramba o comandante. E outro dia mesmo eu usei esse moedor e, cara, tava com uma moagem ótima. E olha que ele usa muito, muito mesmo. Já usou em campeonato, em viagem pra caramba. Já usou em curso, usa direto em curso. Então, assim, dura bastante. Aí eu peço ajuda da galera. Quem souber qual que é a vida útil de uma lâmina de café, comenta aí nos comentários. Michel comentou o seguinte: boa tarde, beleza? Queria informar que infelizmente caí na cota dos 66% que não conseguiram comprar um moedor C3 no AliExpress sem ser taxado. Putz, cara, que droga. Mas sigo tendo fé nas suas estatísticas cientificamente comprovadas. Recebi o moedor ontem dentro do prazo. Na semana anterior já tinha recebido minha balança Time More. Essa sim sem ser taxado, graças a Deus. Eu usava um Raro Slim e devo dizer que a diferença na moagem do café é absurda. O C3 me dá muito mais uniformidade e senti muita diferença no sensorial. Agradeço demais pelos seus reviews e indicações. Próximo item é a chaleira para abandonar de vez o fogão. Abraço e até a próxima. Pô, abração, cara. Infelizmente você foi taxado. Eu também já fui taxado em poucos itens, mas fui. E sim, o susto que eu tive quando eu usei um primeiro moedor manual bom, que foi um Zepresso JE, e eu tinha o Raro Slim, foi absurdo. E o primeiro moedor bom que eu comprei foi um Time More C2. Então, eu tive essa mesma impressão que sua. Lucas, e aí, Thales, tranquilo? Estou pensando em vender meu Time More C2, última versão, para comprar um King Grinder K4 para uso misto de expresso e coado. Vale a pena? Ou seria melhor esperar para investir em um moedor melhor para expresso e depois em outro para coados? Aí, muita questão de gosto pessoal, cara. Eu fiz um vídeo recentemente, um teste às cegas, com o Pedro, do Instagram Faz o Café, meu amigo. Eu vou deixar o link marcado aqui do vídeo. E assim, a gente testou o moedor, um Zepresso Q2 com a lâmina de 5 faces, que tem um sensorial parecido com o do K4. E testamos o Zepresso Q2 com a lâmina de 7 faces, que tem um sensorial parecido com o do K6. E eu preferi o do K6 e ele preferiu o do K4. Você entendeu? O paralelo desses moedores. Então é questão de gosto pessoal. Às vezes você pode comprar o K4 e usar para uso misto e se amarrar, entendeu? É um baita moedor.
Eu acho que, pô, seria uma boa opção, sim. Seria uma boa opção. Até porque você pode comprar um moedor agora, o K3, e depois vir comprar um outro moedor, esperar, sabe? Eu acho que é uma boa. Para uso misto, eu compraria o K6 pelo meu gosto pessoal. Mas eu repito, se você for que nem o Pedro, você vai preferir o K4. O André perguntou o seguinte: boa noite, Thales. Qual a temperatura da água que você usa no expresso? Pois aqui, passando o expresso no tempo certinho, costuma ficar com uma acidez bem alta. Estou desconfiado que seja por causa da temperatura da água. Ontem estive no Rio no show do Nightwish. Coisa linda de se ver. Valeu, abraço. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro que você veio no show. Abração. E... em relação à temperatura, a minha máquina, ela está com a seguinte configuração. Ela está com a temperatura ali no grupo de 92 graus, se eu não me engano, a pressão está em 6 bar. Eu acho que essa última foi a última regulagem que eu fiz na minha Apia. E as máquinas caseiras, como até um camarada respondeu aí, normalmente elas ficam em 70 e poucos graus, cara. Então, por isso que eu sempre falo, café para máquina caseira, sem nenhuma modificação, sem nenhuma gambiarra ali no natural da máquina, é melhor pegar um café com uma torra mais desenvolvida para não vir com essa acidez gritante, incômoda, entendeu? Lobo 90, opa, pelo amplificador lá atrás, acho que tu é fã do Steve Vai. Mas peraí, quem que é Steve Vai? Brincadeira, essas são as minhas guitarras aqui, tudo do Steve Vai, né? Jane Bad Horse, que é a cromadona. Tem essa aqui que é a única que é de luthier, né? As outras são japonesas. Que tá toda pintura surreal. Muito boa. E tem essa aqui, que é uma guitarra lendária. A Jane Floral, de 80 e pouco a guitarra. Um case original. Gosto muito. O amplificador aqui, Carlin Legacy 3. Baita amplificador. Praticamente eu tenho usado ele direto no amplo. Inclusive, eu voltei a tocar guitarra pra tirar uma música aqui, pra tocar aqui no Q&A. Vai ficar maneiro, hein? Vai ficar maneiro. Tô tirando aí uma música, um solo. Enfim, não é do Steve Vai, porque não precisa ser. Mas vai ficar bem legal. Os caras estão voltando aos dedos. É isso, galera. Mais um Q&A gravado. Um quadro que eu gosto muito de gravar aqui pro canal. Não se esqueça de comentar nesse vídeo para ter a chance de aparecer na próxima edição do Q&A. E fechamos esse Q&A por aqui. Um beijo para vocês.